Pai, fala conosco nessa noite. Glorifica teu nome nessa casa, Senhor Jesus. Abra os céus do barreiro e desça sobre nós o orvalho da Tua palavra. Nós queremos beber do néctar das Escrituras. Nós queremos saciar no mel das Escrituras. A Tua palavra é doce nos nossos lábios e é amargo no nosso ventre, como diz Apocalipse. Que a Tua palavra cumpra o efeito pela qual ela foi enviada. Que essa palavra, como martelo que esmiuça a penha, ela dê com ímpeto nas estruturas do nosso orgulho. Que ela destrave os olhos do nosso entendimento. Que essa palavra nos vire do avesso se for necessário, mas que o Senhor glorifique seu nome em nós aqui hoje. Fala conosco, papai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela despedaça o cedro do Líbano. A Tua voz, ela é som de muitas águas. A Tua voz carrega majestade. Ah, nós queremos ouvi-lo. Fique à vontade. A casa é sua e nós somos seus filhos, em nome de Jesus. Sabe, queridos, hoje de manhã o Senhor nos empurrou para essa palavra. Quando falava da necessidade de descer as águas do batismo. Quando Ele trazia à nossa memória o real sentido do batismo. Tudo que nós fazemos na igreja, sem entender o que estamos fazendo, pode se tornar apenas ato religioso. Não sei você, mas eu era católico. E todas as vezes que eu passava na porta da igreja católica, eu fazia o sinal da cruz. Você também? Se nós não entendermos o que estamos fazendo, é apenas um ato religioso. Por isso, mais do que praticar, é entender o que estamos praticando. Quando Deus ficou em silêncio, Ele ficou por 400 anos sem falar com o seu povo. Chamado de período interbíblico, e as Bíblias mais antigas, elas tinham 4 folhas em branco, entre o Velho e o Novo Testamento. Era chamado de silêncio divino. Mas o que me assusta não é Deus ficar 400 anos em silêncio, é Deus ficar 400 anos em silêncio e todo o povo acomodar com isso. Deus ficou em silêncio e os cultos continuou acontecendo, os sacrifícios continuou acontecendo. Ele ficou 400 anos de silêncio e todos os rituais estavam acontecendo, as festas judaicas estavam acontecendo, os turnos sacerdotais estavam acontecendo, os levitas estavam se movendo, mas a voz de Deus não se tinha mais. E nós corremos um risco, igreja. Se nós não percebermos que estamos afastando de Deus, corremos um risco de vir para a igreja, mas não ser a igreja. Corremos um risco de estar na casa de Deus sem a presença dEle. Mas eu quero acreditar que ainda tem uma geração que não quer perder a presença do Espírito Santo. Quando João Batista apareceu pregando, depois de 400 anos, Deus falou: vou voltar a falar com o meu povo. Tinha um templo em Jerusalém, tinha uma casa edificada em Jerusalém, tinha uma casa suntuosa, gloriosa, com muito ouro, com muitas pedras preciosas. Mas a voz de Deus não estava naquela casa. Porque aquele turno sacerdotal já não era o turno do Senhor. Aqueles sacerdotes eram os sacerdotes de Herodes. Eles estavam na folha de pagamento da política. Eles estavam envolvidos com o cenário local. Eles tinham uma peculiaridade. Eles faziam tudo em favor do reino daquela terra. Mas Deus está procurando uma geração de sacerdotes puros, que não vão se corromper nesses dias, que não vão estar no bolso de ninguém, mas vão amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus levantou a sua voz, Ele levantou a voz no deserto. Cara, e o que me chama a atenção é que talvez tinha uma geração tão com fome de Deus, que eles foram numa igreja muito engraçada.
uma igreja que não tinha teto, uma igreja que não tinha parede, uma igreja que não tinha cadeira acolchoada, uma igreja que não tinha som, uma igreja que não tinha telão de LED, não tinha ar-condicionado, não tinha nem banheiro, mas quando João Batista abria a boca, a voz de Deus ecoava. Cara, quando Deus voltou a falar, Ele não levou a estrutura, mas Ele trouxe a voz dEle, porque a voz dEle é que atrai as estruturas. Quando as pessoas ouviam João Batista, elas iam para o deserto. Naquele tempo as pessoas já não iam mais no templo de Herodes. Por quê? Porque o templo estava corrompido. E quem é João Batista? João Batista é uma denúncia. Ele é uma denúncia contra tudo aquilo que estava acontecendo sem a presença. Porque o sacerdote estava no templo, mas no deserto estava o profeta. No templo o sacerdote tinha uma vestimenta, mas no deserto o profeta tinha outro tipo de vestimenta. No templo o sacerdote tinha uma comida luxuosa, mas no deserto o homem comia gafanhoto e mel silvestre. No templo tinha um homem vestido de vestes finas, mas lá no deserto tinha um homem usando veste de camelo. Mas a minha Bíblia diz que quando João Batista batizava, o céu se abriu e a voz de Deus estava com João Batista. Tinha pelo menos 3 coisas na igreja de João Batista que não tinha em Jerusalém. Primeiro era o Cordeiro de Deus, porque quando Jesus entra nas águas, João Batista diz: eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A segunda coisa é que o céu abriu e a voz de Deus falou: eis aí o meu Filho amado em quem se compraz a minha alma. E a terceira coisa é que o Espírito Santo estava sendo derramado como pomba sobre Cristo. Sabe o que eu quero te dizer? Se a intenção for verdadeira debaixo da obediência, não vai faltar céu aberto sobre a nossa casa, e nem a glória de Deus manifesta. Mas a verdade é que João veio pregando, e eu não sei qual era a mensagem que era pregada lá no templo, mas João vem com uma mensagem dura. Diga comigo, mensagem dura. E eu não sei quando foi que a mensagem do Evangelho deixou de ser uma mensagem de confronto. João Batista apareceu pregando. Põe para mim versículo 2 do Mateus capítulo 3. E a mensagem era uma. A mensagem não é agora você vai ter vitória. A mensagem não era agora Deus vai te prosperar. A mensagem não é agora você vai multiplicar seu dinheiro. A mensagem não é agora você vai trocar de carro. A mensagem não é agora você compra uma casa própria. Não, mas a mensagem de Deus daqueles dias era uma mensagem de nivelamento, era um chamado ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era uma mensagem de confronto, mas era uma mensagem de alinhamento. Por quê, pastor? Porque nós vamos andando com a vida meio desalinhada. O modo desalinhado de tratar a esposa, o modo desalinhado de tratar marido, o modo desalinhado de respeitar pai e mãe, o modo desalinhado de lidar com a casa de Deus. E sem perceber, você vai andando desalinhado. Por isso a profecia dizia que quando João Batista chegasse à voz de Deus, ele iria pegar o vale e iria aterrar. Ele pegaria o monte e iria derreter. Ele pegaria o caminho rugoso e iria aplanar, e ele pegaria o caminho torto e iria endireitar. Sabe o que é isso? Isso é a palavra de Deus na nossa vida. Ela pega as áreas da nossa vida que está torta e ela começa a endireitar. Quando a palavra de Deus chega, é como se ela fosse nivelando a sua vida, e aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostitui não prostitui mais. Pastor, quando que eu sei que Jesus está movendo a minha vida? É quando meus caminhos tortos vão ficando direito. Só que a minha Bíblia também diz, Timóteo vai dizer que nos últimos dias pessoas vão buscar mestres segundo o seu próprio coração.
Por isso, há 20 anos atrás, entrou uma teologia dentro da igreja de prosperidade. E não foi difícil encher a igreja. Pastor, você mudar o discurso, dizer quem dá 100 vai ganhar 1000. Que conversa é essa, igreja? Que conversa é essa? Que evangelho é esse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa. Sabe o que Ele disse? Não vê você os pássaros, não vê você os lírios. Eles não plantam, não colhem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita, Ele sabe do que você sonha. Mas se você buscar Ele em primeiro lugar, as demais serão acrescentadas. A mensagem de João parecia dura. Raça de víboras, arrependei-vos, convertei-vos. Mas por que ele falou raça de víboras, pastor? É porque ele estava falando, ele estava denunciando uma vida de aparência. Diga comigo, vida de aparência. E até hoje, irmão, até hoje essa é uma demanda do reino. A parte mais difícil não é ouvir, mas a minha Bíblia diz: aquele que ouve e pratica será comparado como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Deus está procurando uma geração que está ouvindo a Deus e tem prazer na obediência. Só que os fariseus e saduceus, versículo 5, filho, versículo 5: então ia ter com ele toda Jerusalém, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Sabe, irmãos, quando Jesus chegou naquele cenário, tinha um modo operante, tinha um modo tradicional. As pessoas se gloriavam das suas vestes longas, porque isso era um sinal de santidade. Elas se gloriavam do seu peitoral, do seu sacerdócio. Elas oravam em praça pública, e elas tinham uma oração dizendo: Deus, eu jejuo e eu oro. Elas exaltavam as suas próprias qualidades. Mas quando Jesus quis demonstrar, Ele demonstrou sobre um publicano. O publicano que não era bem visto, ele não era religioso, ele não era muito firme, ele não era considerado modelos de santidade. Mas quando o publicano orava, ele dava soco no peito e dizia: me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu falhei. Enquanto do outro lado tinha um fariseu orando: eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus procura uma geração de homens arrependidos. Quando eles olharam para ele, João Batista sabia que aquela geração estava endurecida, por isso ele precisou trazer um profeta de correção. Mas quem não ouve o profeta de prevenção vai ter que ouvir o de correção, e durante 400 anos não alinharam a vida. A proposta era: você tem que se arrepender, cara. Você precisa arrepender das suas condutas, você precisa arrepender dos seus pecados. E o que é o batismo? O batismo é quando eu estou arrependido. É quando eu faço uma pública confissão de fé. Eu reconheço que eu sou um pecador. Depois de 400 anos não tinha voz de arrependimento, mas Deus estava levantando uma voz de arrependimento. Por quê? Porque uma geração arrependida será lavada, remida e edificada no sangue do Cordeiro. E eu vou dizer uma coisa: nós temos que tomar cuidado para não ser tudo na igreja e não ser mais a geração do arrependimento. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. Nós estamos procurando uma palavra que faz carinho nas nossas emoções. Nós estamos buscando uma palavra coach que vai nos julgar para cima. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: culto bom é o que você chora. Culto bom é quando você é confrontado. Culto bom é quando você pega uma palavra que Deus trouxe para alinhar a tua vida. Quando Ele diz: vós já estáis limpos pela minha palavra. Sabe o que é a palavra? A palavra é aquilo que vai te limpando. A palavra é o que Deus usa para purificar sua intenção, o seu coração, os seus pensamentos.
Por isso a palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente, ações e atitudes. Por isso que diz que você converteu ao Senhor. Eu me converti numa noite só, irmão. Eu me converti num dia só. Eu estava no culto que eu não queria ser crente. Mas quando veio a palavra, e a palavra me confrontou, eu não conhecia Deus, cara. Eu só tinha um discurso: eu não vou ser crente, eu não vou ser crente, eu não vou ser crente. Mas quando a palavra veio, naquela noite, irmão, quem quer entregar a vida para Jesus? Quando eu vi, eu já estava com a mão estendida. Eu quero. Quem já levantou a mão aceitando a Jesus aqui um dia? Eu tenho 27 anos que eu tomei essa decisão. Naquele dia eu parei de beber. Naquele dia nunca mais o mundo me viu. Naquele dia, irmão, não tem cervejinha com álcool, sem álcool. Não tem vinhozinho nem vinhozão. Naquele dia o Senhor me arrancou do império das trevas e me plantou no reino da luz. Na minha denominação, eu converti, não podia usar short, bermuda. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei 3 anos sem usar short, sem bermuda. Nossa, pastor, que religiosidade. Não, pastor, que dificuldade. Foi não, irmão. Foi não, foi fácil. Foi fácil. Porque nós que estamos de fora, quando vemos uma pessoa numa igreja com muita doutrina, a gente pensa: meu Deus, Deus me livre essa igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que de disciplina te ensina. E eu vou dizer uma coisa: dependendo do nível que você era do mundo, você tem que converter mesmo numa igreja do fogo alto nesse sentido. Porque quem é muito desobediente precisa de muita regra. Eu vou dizer de novo: quem é muito desobediente precisa de muita regra. Sabe o que é a regra? A regra é para o desobediente. Então, dependendo do nível da sua desobediência, a regra te protege. Dependendo do nível da sua desobediência, você precisa de um cercadinho. Sabe o cercadinho? Protege o bebê, não é? Às vezes o cercadinho está te protegendo. Por quê? Porque se te deixar solto, você desvia fácil. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é melhor você andar com fogo alto. É melhor você andar com uma vida de santidade alta. É melhor você buscar a Deus todo dia. Porque se você baixar a pressão um pouquinho, você desvia. Eu me lembro que eu fiquei 3 anos e meio nessa denominação. E no mês que eu fui sair dessa denominação, eu fui para a Batista do Tirol, que eu estou nela até hoje. Porque Amigos de Deus é a continuação da Batista do Tirol. Então eu não julgo que eu estou em outra igreja. Eu fiquei 3 anos e meio nessa casa, irmãos. E aí, nesse intervalo de 30 dias, eu saí. Os meus amigos do mundo, vou usar esse termo, me chamaram para vir na Via do Sapé. Quem vem na Via do Sapé? Quem lembrou da Via do Sapé aqui? Você também ia, né, irmão? E eu me lembro de... paguei 100 e tantos reais no convite, irmão. Não tinha nem dinheiro para comer, não sei quanto que eu arrumei esse dinheiro. E parece que para pecar o dinheiro sobra, né? E aí eu peguei e comprei o meu ingresso. Entrei com meus amigos, ia ter um show de pagode, mas antes do show de pagode tinha uma banda normal lá. E eu entrei, o pessoal estava lá: pula boi, pula cavalo. Estava pulando boi e cavalo, só não estava pulando ovelha, irmão. E aí eu estava lá parado. Daqui a pouco ele chegou e me fez uma pergunta: o que você está fazendo aqui, Ricardo? E eu comecei a chorar, baixei a cabeça. Porque eu vou dizer uma coisa: o desviado ele é uma pessoa sem paz. Por quê, pastor? Porque o Deus dele não larga. Ele está no meio do dia. Daqui a pouco vem o Senhor na viração do dia e diz: Adão! Porque no dia que Adão pecou, o Pai não se afastou dele.
O pai foi atrás dele: cadê você, Adão? E eu estava naquela noite, voltando aquele Bela Vida, pensando: não, eu vou só ali. E eu estava lá, daqui a pouco me deu uma insatisfação, me deu uma angústia. Eu estava ali dizendo: o que eu estou fazendo aqui, cara? Esse não é o meu lugar, eu não sou mais daqui. Eu falei com meus amigos: não leva mal não, mas eu vou embora. Não, mas nós não vamos embora agora não, foi ter problema não, que eu estava de carona. Eu falei: eu vou a pé. E eu saí, fui embora para casa. E eu fui chorando no caminho, fui cantando uns hinos: divino companheiro no caminho. Fica, Senhor. E aquela glória eu vim tomando, e eu fui chorando, chorando. Então eu fiz prova com Deus, eu falei: quer saber, eu vou voltar na igreja. Lá na mesma que eu saí. E eu quero que o Senhor cante um louvor para mim. Eu quero que o Senhor cante o louvor: volta, filho meu. Irmãos, sentei lá no último banco da cadeira, que quando a gente está brigado com a igreja, com Deus, a gente faz isso, não é? Senta lá no... Sentei, não queria que ninguém me visse. Daqui a pouco, o pastor falou: Deus mostrou para nós essa noite que tem um jovem que fez prova com ele. E Deus mandou cantar o louvor 165, volta, filho meu, para os braços meus. Na hora que eles começaram a cantar, volta, filho meu, eu comecei a chorar, irmão. E eu lembrei como foi maravilhoso o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, cara. Como foi maravilhoso largar o mundo, como foi maravilhoso dizer: eu te aceito. Como foi maravilhoso a partir daquele dia amar e servir a Deus com a minha vida. E sabe o que eu descobri? O Deus que te chamou não te abandona. Ei, quem sabe Deus não está falando com alguém aqui hoje. Você pode ter se desgarrado, mas o pastor voltou para te buscar. Quem sabe não é o teu nome. Quem sabe o Senhor não está te chamando de volta. Ei, Adão! Ei, Adão! Aquele dia, cara, eu descobri que o Senhor não me abandonou, que o Senhor não me deixou. Por isso arrependei-vos. É o Pai buscando seus filhos de volta. Sabe quem é João Batista? João Batista era a mensagem da eternidade, dizendo: arrepende que eu te recebo de novo. Te arrepende que eu tenho uma nova história para construir com você. E quando nós ouvimos João Batista dizer assim: raça de víbora, eu não vou pedir para você repetir para o seu irmão, porque fica muito ofensivo. Mas eu vou dizer uma coisa, olha para mim. Você sabe por que a mensagem teve que ser ofensiva? Porque a dureza do nosso coração muitas vezes não aceita a voz mansa. Quantas vezes Deus falou com você na mansidão e você não ouviu? Ele poderia simplesmente dizer: ei, filho, faço não, vem. Você sabe que quanto mais o sono está pesado, maior tem que ser o som do despertador. Quem já perdeu hora mesmo com o despertador despertando? Quem já perdeu? O despertador despertou, sim ou não? Então Deus não deixou de falar com você. Só que se nós pregarmos uma mensagem dessa, raça de víboras, parece que é uma palavra muito apelativa. Parece que nós estamos sendo arrogantes ou grosseiros. Mas na verdade, dependendo do nível do teu sono, Deus está aumentando a potência da voz aqui essa noite, porque Ele quer você de volta, Ele quer resgatar a tua vida. E talvez você está tão mergulhado nas suas próprias decisões pessoais, que você já não ouve mais o Senhor. Por que João Batista veio como um despertador, pastor? Porque o povo estava dormindo. 400 anos dormindo, 400 anos indo para o culto, mas não sentindo Deus, 400 anos tendo festa para Deus sem Deus.
práticas religiosas, mas não tinha mais a unção, não tinha mais a alegria da presença, não tinha a glória da presença. Que Deus nos guarde, irmãos, de ter apenas rituais, apenas de ser a igreja de domingo, que só vem no culto porque é domingo, mas que Deus levante uma geração apaixonada por Ele aqui. Quem coloca o despertador para levantar de manhã? Quem coloca? Quem coloca na função soneca? Quem coloca 3 vezes na função soneca? Quem coloca 4 vezes? 4 vezes não tem. Ganhou. É do irmão. Ganhou. Às vezes eu coloco 6, 6 e 10, 6 vezes. Quando eu levanto, a nega está com o olho até trincado. Escute, me dá sua atenção. O despertador tem o poder de te acordar, sim ou não? Mas não tem de te tirar da cama. Todo profeta é um despertador. Deus está te despertando para Ele. Deus está despertando você para voltar para Ele. Ele está despertando você para o relacionamento íntimo de novo. Ele subiu o tom porque Ele não quer te perder. Ele quer você de volta. Mas a dureza do meu coração não deixa. Então João teve que aumentar o tom. Irmão, para aqueles que estavam vindo apenas seduzidos pela presença de Deus ali, atraídos, eles já chegavam se prostrando. Mas os fariseus, que já se achavam bom demais, eles não queriam a mensagem, eles tinham pré-julgamento. Então eles começaram a examinar o que João está fazendo. Deixa eu ver se o que esse cara está fazendo é de Deus. Eles não foram lá porque um avivamento estava acontecendo. Eles foram para julgar. E porque foram para julgar, eles não conseguiam entrar naquilo que Deus tinha para a vida deles. E eu vou te dizer que o pecado faz isso. O pecado endurece o seu coração para você não ouvir mais a voz de Deus. O pecado, ele vai criando camadas. Ele vai criando camadas. Sabe quando você vai descascar um milho? Você vai tirando camadas. Imagine o contrário. Cada vez que você peca, vem uma capa te cobrindo. Cada vez que você peca, aquilo vai protegendo o seu coração, para que a palavra de Deus não entre. Mas eu quero te dizer que tem uma pessoa que tem acesso ao seu coração nessa noite, e o nome dela é Espírito Santo. Somente Ele. Por isso João capítulo 16, a partir do versículo 7, Jesus diz: é necessário que eu vá. João capítulo 16, versículo 7, 16 verso 7: todavia eu vos digo a verdade, convém que eu vá, eu tenho que ir, é necessário. Se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu enviá-lo-ei. Vai passando. E quando Ele vier, Ele vai arrancar as camadas endurecidas do seu coração. Quando Ele vier, Ele vai quebrar a dureza do teu coração. Quando Ele vier, Ele vai despedaçar a pedra que se tornou o teu coração. Espírito, abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza do Cristo. Quando Ele vier, deixa a Bíblia aqui. Quando Ele vier, Ele convencerá o homem, o mundo do pecado. Quando você ouve alguém te falar dos teus pecados, você endurece.
E vou dizer uma coisa, sabe o que nos desgasta? É provar para os nossos familiares que eles estão em pecado. Sabe por quê? É porque eles acham que é pessoal. O profeta não tem honra na sua casa. Então, se eu sou irmão do pastor Israel e eu começo a falar dos defeitos dele, ele leva isso para o pessoal, porque ele conhece os meus. Então ele não recebe a minha correção. É por isso que às vezes a família nem consegue congregar na mesma casa, porque eles olham para um familiar que está ali e falam: o fulano é da minha família, eu conheço. É porque na verdade aqui não estão os perfeitos, aqui estão os perdoados. Essa não é uma igreja de perfeito, é uma igreja de perdoados. Dá um brado de glória aí. E sabe o que nos desgasta? Nos desgasta querer falar com a nossa família que eles têm que consertar. Nos desgasta isso. É tentar provar para alguém. Por isso eu vou te dar uma palavra: pare de tentar provar para a tua família que eles estão errados. O que eu faço então, pastor? Ore. Porque se eu for, o Consolador virá. E é necessário que ele venha. Quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não mais me vereis. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado. Verso 12: ainda eu tenho muito para vos dizer, mas não posso agora. Verso 13: verso 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda, porque não falará de si mesmo. Quem vai te guiar na verdade é o Espírito Santo. Quem vai falar a verdade com você é o Espírito Santo. E talvez a verdade seja uma ofensa, mas Deus ofende a mente para revelar o coração. Quando Deus aponta o pecado, não é porque Ele está te dizendo que você é um pecador, mas Ele está dizendo: se você se arrepender, na minha mão há graça e misericórdia, eu posso restaurar a sua vida de novo. Zacarias vai dizer: nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito Santo que convence o homem. É o Espírito Santo que fala: você está errado, você precisa perdoar. Eu não perdoo, você precisa perdoar. Não perdoo fulano, ciclano, beltrano, não perdoo. Eu estou ouvindo um hino essa semana. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar para a cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro ao teu perdão, pois tua graça joga minha cara. Ei, papai, o valor. Vem, Bruna, vem. Se tiver a letra, põe para mim. Ah, Jesus, quebra o nosso orgulho, Jesus. Quebra o nosso orgulho, Jesus. Dá com ímpeto na soberba do nosso coração. Sobe o microfone da Bruna. Pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da
Ei, Jesus. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou um cara muito fácil de perdoar, irmão. As pessoas pisam no meu pé, eu falo, desculpa, eu pus o pé debaixo do seu. Eu não caço confusão. Eu não sou de briga. Eu não sou de revanche. Eu não sou de revidar. Eu não sou de mandar recado. Mas esses dias esse louvor está me virando o avesso. E é interessante porque você não sabe o quanto você é soberbo. Eu não sei. Está escondido aqui dentro. Que a soberba é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Mas todo mundo que está ao redor sabe que a pessoa é. E ontem eu fui pregar fora. E uma pessoa que me fez mal recente chegou lá. Eu confesso para você que eu não queria cumprimentá-la. Eu queria descer do outro lado e ir embora. E eu lavei meu carro ontem e ouvi esse hino umas 300 vezes. Eu coloquei a minha caixa no último volume. A Miriam fechou a porta de casa para o som não invadir. Eu estava lavando meu carro e gritando: ah, Jesus, quebra o meu orgulho. E eu não entendi, porque esse louvor não cabe muito nele. Eu falei, eu não sou assim. Mas eu te confesso que eu não queria cumprimentar o meu irmão. Eu não queria, porque a gente também se ofende. A gente é pastor, mas também se ofende. E aí eu disse, cumprimentei. Tinha uma mesa, uma resenha na sala VIP. Eu fui para a sala. Daqui a pouco veio. Daqui a pouco já foi, e aí, mano? Daqui a pouco fala, mano. E daqui a pouco já era zoeiro, daqui a pouco já estava rindo. E Deus vai arrancando as cascas de milho do seu coração aqui hoje. Que Deus vai te devolver na essência do Evangelho, a simplicidade. Você sabe por que Jesus foi traído com um beijo? Porque ele era simples. Ele não tinha nada que diferenciava dos outros. Ele não tinha uma roupa mais bonita. Ele não tinha uma roupa mais vistosa. Ele não tinha uma roupa de brilho. Ele era simples. Judas falou, aquele que eu der um beijo é o Cristo. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. E quando eu vi a pessoa, eu bloqueei meu coração, fechei os olhos. Daqui a pouco desce. Daqui a pouco chega, e aí, beleza? E aí? E aí o Espírito Santo veio falando. E eu ensaiei algumas atitudes. Por isso, sem mim nada podeis fazer, nem perdoar você consegue sozinho. Por isso, a falta do perdão é como um labirinto, você está perdido, mas o Espírito Santo desce, pega na tua mão e fala, vem por aqui, vira por aqui, vem por aqui, passa aqui e seja livre. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que te convence que você precisa. É Ele que te convence que você não vai para o céu sem Ele. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não arrepende. Você humilha sua esposa, humilha seu marido. Você briga com seu pai, você desrespeita. Sem o Espírito Santo você não é submisso, você não é obediente. Ah, mas falando, eu não vou levar desaforo para casa. Muito bem, parabéns. Esse é você. Esse é você. Esse é você. Sem o Espírito. Mas Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante, até o versículo 4 vai dizer, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa daqueles que estavam sentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Quando eles estavam reunidos, o que foi derramado sobre eles? Por isso Jesus diz, pega a visão, é necessário que eu vá para que o Espírito venha.
João Batista é a voz externa, mas o Espírito Santo Ele é a voz interna, meu filho. Você ouve alguém te corrigir, você endurece. Mas quando você ouve a voz do Espírito, aí no mesmo capítulo que o Espírito foi derramado, que aqui é o início de um novo tempo, versículo 36, pula para o 36. Saibam, pois, com certeza que toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí no versículo 37, ouvindo isso, compungiram-se. Aonde, gente? Sabe o que significa a palavra compungir? Ser golpeado, ser ferido no íntimo. Quando Pedro está dando o discurso, dizendo, vocês crucificaram a Cristo, eles tiveram um encontro com a realidade dos seus erros. Mas não era Pedro, era o Espírito Santo na boca de Pedro falando. Por isso, quando você vem no culto, enquanto o pastor está pregando, não é o pastor que está pregando, é o Espírito Santo que está falando. Enquanto o Espírito Santo está falando, você aí no banco vai chorando, você aí vai sendo convencido. Por isso, a hora que o Espírito Santo está falando, você não consegue conter as lágrimas, você não consegue conter o arrependimento, porque uma coisa é o que eu estou ouvindo aqui, outra coisa é como o Espírito está levando para dentro. A palavra compungiram-se no coração, e ouvindo eles isso, compungiram no coração, e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: o que vamos fazer? O que faremos então? Essa atitude foi porque enquanto Pedro pregava o que, gente? Pregava o que, gente? Eles foram feridos por dentro. Compungir é ser golpeado no interior. Por isso a transformação não vem quando você é convencido, mas quando você é convertido. Quem te convence é uma coisa, irmão. Alguém convencido sai da igreja, alguém convencido se desvia, mas um convertido não, porque ele sabe que não há outro caminho pelo qual devemos ser salvos. Por isso coloca para mim Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é o que, gente? Por isso, quando ela entra em você, ela produz vida. Qualquer livro que você lê de alguém que já morreu está morto, mas a Bíblia está ressuscitada com Cristo. Ela é viva e eficaz. Oh glória! Oh glória! A Bíblia é a palavra viva. E aí vai dizer assim, porque a palavra é viva e eficaz. Ou seja, ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, ela é boa, ela é perfeita. Ela é apta. Eficaz é alguém que é eficiente. Troque os livros de autoajuda pela Bíblia. Troque os seus livros de poema, de Allan Kardec, etc. pela Bíblia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Pastor, mas quando eu leio eu não entendo nada. Vai pedir no Espírito Santo iluminação. Porque se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz.
penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de dois. A Bíblia é uma espada. Que diz: se bater na tua direita, vira à esquerda. Eu não sei quando que nós transformamos a Bíblia em apenas, limitamos ela apenas numa caixinha de promessa. Porque amar quem te ofendeu não é gostoso. Amar quem te pragueja não é prazeroso. Ser misericordioso não é fácil. Mas bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você sabe por que a Bíblia é uma espada de dois gumes? É que corta tanto em você quanto quem está pregando. A espada de um samurai, ela corta apenas num sentido. Ela só fere o outro. Mas a palavra não. Por isso, quando você está pregando, as lágrimas também vêm no pregador. Por isso, quando você está lendo a Bíblia para preparar a mensagem do culto, ela já está entrando para dentro de você. E o dia que eu estou lendo a Bíblia lá em casa, no meu quarto de oração, que a Bíblia já me vira do avesso sozinho, só eu lendo, eu já chego para a Miriam na cozinha e falo: amor do céu, Deus me deu uma palavra ali, que se eu conseguir entregar o que Ele me deu, o culto será maravilhoso. Porque o culto maravilhoso não é quando eu chego aqui e a unção vem. Mas lá na minha casa, quando eu estou lendo as Escrituras, a unção já vem. Porque a Bíblia é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Por isso eu vou te dar uma palavra. Nosso pastor hoje cortou a gente no couro. Não foi eu não. E cuidado o dia que você parar de vir no culto, porque você está sendo muito cortado. Talvez não é a espada que você está ouvindo. Talvez é conto da carochinha. Porque a mensagem do Evangelho é essa: estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz para a salvação, mas larga é a porta, e largo é o caminho que conduz à perdição. A mensagem do reino é: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O dia que a palavra não te cortar mais, irmão, tem alguma coisa errada. O dia que a palavra não te ferir, tem alguma coisa errada. A palavra é viva e eficaz. Obrigado, filho. Volta para mim o Atos capítulo 2, 37. Então, quando eles foram compungidos em seu coração, feridos, então eles reconheceram: o que é que nós vamos fazer para ser salvo? Deixa eu te dizer uma coisa: os teus familiares talvez eles endurecem quando ouvem a tua voz, mas quando ouvir a voz de Deus, o que é que nós vamos fazer então? Pedro então disse, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que vocês tenham perdão dos vossos pecados. Qual que é a função do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado. Depois do Espírito Santo, irmão, o homem não tem outra atitude. Depois que ele é transpassado pela palavra, ele não tem atitude, senão reconhecer os seus pecados.
Ah, Jesus, quebra o meu orgulho, Senhor. Pastor, mas eu quero voltar, mas eu estou cansado da igreja. Eu entendo que você pode ter sido ferido pela igreja, por um líder espiritual, por um pastor como eu. Mas eu vou dizer para você, só existe salvação na igreja. Hebreus capítulo 11, versículo 25. E eu volto aqui no Atos 38. Hebreus 11, 25. Dez, 25. Que nós não venhamos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns. Exorta um ao outro, admoesta um ao outro, tanto mais quando vede que se aproxima o dia do arrebatamento. Exorta o teu irmão, fala, cara, não afasta da igreja não. Ah, pastor, mas eu fui ferido por uma pessoa na igreja. Irmão, eu vou dizer para você, sabe o que diz Provérbios 17, 17? Acho que é isso, se estiver errado me perdoa. Põe aqui, Provérbios 17, 17. Todo tempo amo um amigo e na angústia nasce um irmão. Não é o que eu queria. O que diz é assim, como com ferro se afia, assim um irmão afia o seu irmão. Você já percebeu que a faca do açougue para ser amolada é uma lâmina de aço num ferro de aço? Acha aí para mim, se tiver como ferro com ferro se afia. Assim um irmão com seu irmão. O seu irmão, quando te afia, não é para você sair da igreja, é para você crescer em maturidade de perdão, é para você entender que ele também é falho, que você também é falho. Para você, Provérbios 27, 17, obrigado, é 27. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, um irmão afia o outro irmão. Ah, pastor, mas eu parei de congregar porque eu vi muita coisa errada. Ah, então você tem que parar de trabalhar na sua profissão, porque lá na sua profissão tem um monte de gente que faz coisa errada. Você que é professora, para de dar aula para mim amanhã. Fechou? Você que é policial militar, larga para mim o serviço amanhã. Você que é pedreiro, larga o serviço amanhã. Beleza? Vendedor, tem muita gente que mente no seu ramo, hein? Então você já deve largar seu ramo amanhã para mim. Fechou? Que conversa é essa? Ah, mas eu vi muita gente errada. A gente vê coisa errada só na igreja. O mundo inteiro está errado e a gente não vê nada. E nem dá a cara para bater. O mundo agora está autorizando matar criança no ventre. E nós estamos todo mundo calado. Precisamos do Espírito Santo. Arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus. Versículo 38. O que é que eu tenho que fazer então? Arrepende-te, cara. Arrepende-te, cara, arrepende e sejais batizados. Arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. Então você receberá o dom do Espírito Santo. Quem sabe Deus não te trouxe aqui somente para te buscar de volta. Em Adão, a mensagem de arrependimento não pode sair da igreja. Nós temos que alinhar os nossos desalinhos. Por isso, não me lembro se é Filipenses 3, versículo 1. Filipenses 3, versículo 1. Deixa eu ver se é. Filipenses 3, verso 1. Irmãos meus, eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Coloca para mim revista atualizada. Revista atualizada, versão. Muda. Quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva as mesmas. Por que de tempo em tempo tem que pregar arrependimento? Você sabe por que Deus repete a mensagem? Você já viu o seu pastor Ricardo repetir a mensagem? Quem já viu? Diz amém.
É porque vocês repetem o pecado. É forte, Deus, disse a irmã Núbia. Não sou eu que repito a mensagem, é o céu. E por que Deus repete a mensagem? Quem nunca ouviu que precisa perdoar? Eu fico pensando que o Senhor Jesus, lá no curso de noivo, a gente pergunta para os casais assim: o que você não perdoa? O casal escreve. A primeira coisa é o quê? Traição. Eu fiquei pensando que o Senhor Jesus teve que morrer pelo maior ato que nós temos dificuldade de perdoar. Jesus podia simplesmente ter sido decapitado. Alguém podia ter passado com uma espada, caiu, morreu. Mas ele foi vendido, traído, rejeitado e abandonado. Todos os sentimentos que nós temos dificuldade. Todos. E agora vem Pedro, que quer tirar Jesus da cruz. E Jesus fala com ele: para trás de mim, Satanás. Mas lá vem Judas, que quer levar Jesus para a cruz. Amigo, chega aí. Cara, não dá para entender porque que Jesus chama Pedro de demônio e Judas de amigo. É que Judas, na verdade, estava empurrando Jesus para o seu chamado. Ele nasceu para morrer na cruz. Mas Pedro queria tirar Jesus da cruz. João 12, 27. A minha alma está angustiada até a morte. Mas o que direi? Livra-me dessa hora. Sendo que para esta hora, para este propósito, eu vim. Então ele não queria descer da cruz. Ele não queria o trono. O último versículo de João capítulo 6. João capítulo 6. O último versículo. Põe para mim ali, filho. Deixa eu ver se eu me lembro disso aqui. E referindo-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque quem estava para o segundo, não é esse. Mas uma dessas estrofes aí que acaba o texto, diz assim: e queriam levantar Jesus rei, mas ele fugiu. Que Deus é esse que foge do trono, mas corre para a cruz? Ele não queria palmas, ele queria vidas. Ele não queria uma coroa de glória terrena, ele queria uma obediência celestial. Ele não queria um trono de glória terreno, ele queria comprar sua vida pelo sangue precioso dele. Aí, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando Jesus entendeu o que eles querem me levantar rei, eu não quero coroa de homem, eu quero glória divina. Fique de pé, por favor, para a gente orar. Arrependei-vos e sejam batizados pelo nome do Senhor Jesus. Vem, louvor. Aproveita e coloca a sua vida diante de Deus. Fala: Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Se você está no labirinto, precisando de ajuda para amar alguém, eu tenho dificuldade de amar fulano, eu tenho dificuldade de amar Bertano, eu tenho dificuldade com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu irmão de igreja, eu tenho dificuldade com o meu pastor, eu tenho dificuldade com o meu líder, eu tenho dificuldade com minha cunhada, com meu cunhado, com minha irmã de sangue, com meu irmão de sangue, eu não sei. Mas tem uma pessoa que pode te convencer. Tem uma pessoa que pode te convencer. Tem uma pessoa que pode te convencer. Tem uma pessoa que pode te trazer de volta essa noite. Tem uma pessoa que quer te resgatar aqui hoje. Tem uma pessoa chamada Espírito Santo. Feche os seus olhos por um minuto, nós já vamos encerrar.
e vamos adorar o Senhor. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, e esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão. No beber do vinho e partilhar do pão. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e me refaz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois o pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida e me
a dureza do nosso coração nessa noite. Que o Senhor hoje Ele te dê o convencimento necessário. Que o Espírito Santo te conduza nesse labirinto que a sua vida se tornou. Que você hoje, como Adão, que encontrou com o Senhor na viração do dia, vai virar o dia daqui a pouco, mas a chance é hoje. Ei, Adão, cadê você, Adão? Você se afastou, já dançou, já cantou, já tocou, já pregou, já serviu, já carregou o nome do Senhor, mas por alguma situação você foi enredado. Você foi enredado, Hebreus 12, deixando o pecado e todo embaraço que de perto te rodeia. Corra a carreira que te está proposta. Hoje é noite de desembaraçar seus pés. É noite de recomeço na casa de Deus. Pode acender as luzes para mim. E eu vou fazer a última pergunta para nós irmos embora. Mas eu não posso encerrar esse culto sem chamar os filhos de Deus de volta. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Porque essa é uma pergunta do dia, é uma pergunta que o Senhor está gritando no nosso espírito. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus essa noite? Que quer entregar a sua vida para o Senhor? Que quer reconhecê-lo como Senhor da sua vida? Pastor, mas eu machuquei, eu sei. Eu sei, mas você já está curado em nome de Jesus com isso. Você não vai sangrar mais por isso. O Senhor vai estancar seu sangramento. Você vai voltar a fluir. Sabe o que isso que aconteceu na tua vida? Você paralisou, foi o projeto divino. Mas hoje Deus quer voltar a fluir na sua vida. Por isso eu vou fazer uma pergunta e você vai se levantar sua mão no seu lugar, se for para você. Se é o Espírito Santo que está falando contigo. Se essa palavra veio para a tua vida. Pastor, Deus para um culto para falar conosco? Claro que para. Ele mandou o filho dele por tua causa. Você acha que um culto ele não para? Ele mandou o de melhor dele por amor da sua vida. Eu não sei se você afastou ou nunca aceitou Jesus, que a religião te endureceu, mas o Senhor está arrancando as camadas desse milho, está arrancando essas cascas. E a minha pergunta é: tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, que quer voltar para o Senhor, que quer reconciliar, que quer voltar para o Senhor a ser um instrumento na mão de Deus? Se tem, levanta a sua mão e fala: eu quero, pastor. Eu quero, porque às vezes eu sei que a gente tem dificuldade, tem vergonha, mas 90% das pessoas que estão aqui fizeram isso um dia. Elas também levantaram a mão dizendo: eu quero. Então a oportunidade é sua. Eu fiz isso há 27 anos atrás e minha vida nunca mais foi a mesma. Ele mudou a minha história de vida, Ele virou uma chave naquele dia. E até hoje, irmão, eu vivo essa novidade de vida com Cristo. A minha pergunta é: se você está aqui, cara, se você está aqui, minha irmã, que Deus te chama, sabe o que Jesus disse? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Mateus capítulo 10, põe para mim no telão, Mateus capítulo 10, versículo 13, o último versículo. Mateus 13, 10, 13 diz assim: com efeito, não é Mateus capítulo 10, 32, desculpa, não é o 13, é o 32, é o Mateus 10. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Sabe o que eu vejo? Quando você confessa publicamente: eu quero e aceito, o Senhor imediatamente Ele confessa o seu nome na eternidade. O dia que você volta para Ele, Ele fala o seu nome: Maxwell, Ricardo Batista,
Porque aquele que me confessa diante dos homens, eu também confesso diante do meu Pai. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar? Se tem, levanta a sua mão e fala: eu quero, pastor. Às vezes a gente espera o outro, mas tem que ter alguém corajoso. Tem que ter pelo menos um. Tem que ter pelo menos alguém que diz: eu quero. Tem, então vem. Vem, filha, vem, 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 vem. Aplauda mais forte o Senhor. Vem, filha. Entra ali, venha cá. Sempre tem que ter, irmão. Tem que ter um que diz: eu quero, eu estou ouvindo a voz. Porque não é o que eu prego, é o que o Espírito Santo. Vem, filha. Vem outra filha aqui. Vem, vem, vem. Vem, filha amado. Vem, como está. Vem, filha amado. Vem, como estás. Aonde está você, Adão? Eva, aonde está você, minha filha? Cadê a terceira pessoa que vai voltar para o Senhor hoje? Que vai assumir, vai falar: eu quero. Que vai dizer: eu estou me arrependendo, eu errei mesmo, mas eu quero ser salvo. Eu quero ter meu nome no livro da vida. Cadê você? Levanta a sua mão. Fala: pastor, eu vou. Então vem. Não tem ninguém te segurando aí, a não ser talvez as camadas que ainda precisam ser tiradas. Quem tira essas camadas é o Espírito Santo. Vem, filho, vem. Vem, 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 vem. Vem, garoto. Vem, vem. Vem, meu filho. É Lucas, né? O Lucas é marido da Drica. A Drica é a personal lá da academia que eu estou malhando. E eu falei com ela esses dias que Deus quer abençoar a família dela. Deus tomou a gente um dia para conversar. Eu falei: você acha que Deus mandou eu parar aqui à toa? Deus quer abençoar o seu lar e o seu casamento. E o Lucas é o sacerdote que está levando a bênção para casa, filha. A sua cobertura, o seu marido, a sua aliança. Esse Deus não é gente, irmão. Esse Deus não é gente. Vem, Drica, vem, filha. Vem, vem. Cadê você que é filho de Deus e quer voltar para Jesus hoje? Ou quer aceitar Jesus? Tem restauração na casa do Pai. Ele já arrancou todas as camadas do seu coração. Você está querendo mais o quê?
Se o pastor chamar de novo, eu vou, eu chamo. Eu chamo porque eu vou insistir para te ver entrar no céu. Então vem, meu filho. Vem, garoto, vem, garoto. Pode aplaudir o Senhor. Pergunta para quem está do seu lado: você quer que eu vou lá na frente com você? Você quer? Pergunta aí, Elisângela. Pergunta. Eu já tive aí, irmão, e eu já tive endurecido, dizendo: eu não vou aceitar Jesus, eu não vou ser crente. Deus falou: você não vai ser crente não, você vai ser meu filho. E você também não vai ser só crente não, você vai ser pastor logo, se aprender. Que a dureza do coração, né? Eu entrei no dia e falei: eu não vou ser crente. Estava eu lá aceitando Jesus. Talvez você dizendo: vou lá na igreja dos crentes. É porque você também é. Você também é filho e é filho. E por que você insiste? Irmão, eu não posso insistir mais para dízimo e oferta do que salvação de vidas. A gente tem tempo para tudo, tem que ter tempo para entregar a vida para Jesus. Quem sabe não é numa noite dessa que a sepultura de alguns é fechada. Quem sabe não é numa noite dessa que o diabo perde um cavalo e Deus ganha um filho. Porque é isso que nós éramos na mão do diabo. Mas Ele libertou as nossas vidas. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. E é a última vez que eu vou te chamar, porque o Pai te quer aqui. E ninguém pode tomar essa decisão. Sabe o que João pregou? Raça de víboras diz assim: não pense vocês que vocês podem dizer: eu sou filho de Abraão. Sabe o que eu quero te dizer? Salvação não é herança. Filho de crente tem que aceitar Jesus. Não é porque é filho de crente que já é crente, não. Filho de pastor tem que aceitar Jesus. Toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e dirá que só o Senhor é Deus. Então hoje de manhã crianças aceitaram Jesus aqui. Filho de crente, filho de pastor aceitou Jesus aqui hoje de manhã. Foram mais de 20 almas aqui hoje de manhã. Tem um espírito de salvação. Eu vou chamar a última vez você, por amor do Senhor na tua vida, porque Deus te ama. Eu vou chamar. Tem mais alguém? Tem mais uma alma, mais uma vida, mais uma família? Tem mais uma irmã, mais um irmão? Se tem, levanta sua mão. Fala: eu, pastor. Dou-lhe uma. Eu estou te chamando porque Jesus te ama. Dou-lhe duas, é a sua chance. O Senhor já te convenceu, você que está irresistível. Mas dou-lhe três hoje. Você pode sair desse orgulho e entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém? Se tiver, levanta sua mão. Fala: eu quero, pastor. Se não tem, eu vou orar. Tem mais alguém? Então vamos orar ao Senhor. Vocês que estão aqui na frente, vamos orar. Vem, garoto. Pode aplaudir, pode aplaudir. Salvando, irmão. Vamos todos orar com eles. Vamos orar em voz alta. Senhor Jesus, muito obrigado por não desistir de mim. Nessa noite, camadas foram tiradas, pedregulhos foram destruídos, e o meu coração foi acessado. E eu quero confessar os meus pecados. Me perdoa, Senhor. Nessa noite, eu reconheço
que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida, para nunca mais se apagar. De hoje em diante, eu volto, para nunca mais sair. Eu sou o teu filho, teu servo. Tu és o meu Pai e o meu Deus. Em nome de Jesus. Dê a melhor salva de palmas a Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu já vou dar a bênção. Você fica aqui comigo na frente. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te glorificamos porque o Senhor é Deus. Te bendizemos porque a tua voz é majestosa. E nessa noite nós sairemos daqui, mas não da tua presença. Vá conosco para a nossa casa. Fala conosco ao deitar, ao levantar. A nossa semana será muito abençoada e o nome de Jesus será engrandecido. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe.